voz tão doce, tens a oração, teu exemplo de amor perfeito, hino de esperanças para a redenção. Vens de uma estrela tão sublime, como intensa aurora de esplendor, onde em tanto brilho a luz se faz, desfazendo a treva da alma arredia, onde em demasia o infortúnio jaz. Vens a consolar o irmão triste, levantando os fracos sem abrigo, estendendo a destra num apoio nobre ao irmão que erra. Bezerra, clara luz celestial, és meu mestre na lida terrena, sempre auxiliando sem alarde, enviando a todos preces tão serenas. Vem, amigo, vem, sempre és bem-vindo, das angelicais fontes do além, com tua vida de singelo encanto, mostras o caminho para o bem, com tua vida de singelo encanto, mostras o caminho para o bem. Vinha de luz, nascido amor, e nos conduz a paz do Senhor. Vinha de nascido amor, e nos conduz a paz do Senhor. Qual sol na terra a iluminar a nossa fé, vem renovar. Pai, tua messe nos livra dos véus, E nesta prece volvemos aos céus. vinha de luz, nascido amor, e nos conduz a paz do Senhor. Vinha de Nascido amigos, e nos conduz a paz do Senhor. Tua palavra é nossa oração, semente que brota no coração. Só o amor, a paz nos conduz. Vem, meu Senhor, vinha de luz. Oh,
convido a vocês a manter essa ligação, manter essa conexão com a espiritualidade maior, sentindo pertinho de cada um a presença do seu Espírito protetor e imaginando essa vinha de luz inundando o ambiente, nos fortalecendo, nos iluminando a compreensão, e agradecemos a Jesus essa oportunidade, esse banquete de luz que a gente vem buscar aqui sempre. Vem buscar o fortalecimento, buscar os esclarecimentos das palavras, dos ensinamentos de Jesus. A gente lembra nesse momento que ele sempre falava por parábolas, contando histórias, para que facilitar o nosso entendimento. E a gente está aqui, muitos anos depois, ainda buscando isso. Que continuemos a buscar esse entendimento, que busquemos nos fortalecer dentro dos ensinamentos, dentro da moral do Cristo. Que a gente possa, Senhor Jesus, estar cada vez mais fortalecido nessa vontade de mudança, nesse desejo de ser melhor, nesse desejo de um dia ser um ser de luz de fato. Que a gente possa seguir o teu exemplo, que a gente possa também divulgar o teu exemplo através do teu evangelho, através das nossas atitudes, agindo cada vez mais dentro do que é certo, dentro do que é correto, porque é assim que tu pede um pouco da gente, fazendo certo, amando o nosso irmão, tentando dentro do aprendizado, cada um sempre no seu caminhar, no seu momento, mas sempre buscando essa luz, esse entendimento. Pedimos a Jesus que ilumine a nossa palestrante de hoje, que ela possa trazer para a gente mais esclarecimento, mais esse fortalecimento. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Voltando agora, né, para o ambiente aqui do salão, e a gente vai ouvir agora a nossa facilitadora, eu chamo de nossa mestra, Silvia Ximenes, com o tema Pentecostes e a mediunidade, em alusão ao dia de Pentecostes. É com você, Silvia. Boa noite, minhas amigas, meus amigos, olá, porque ninguém sabe que horário vai passar, né? Que a pessoa vai poder assistir. Então, olá para todos os amigos, amigas que aqui estão presentes e também para os nossos amigos que estão nos assistindo nas redes sociais. Que nós recebamos hoje paz, saúde, alegria, para que nós possamos sair daqui renovados na fé e principalmente nas nossas vidas, que é de extrema importância. O nosso assunto de hoje, ele não está exclusivamente nos 4 evangelhos de Jesus, que são... Pronto. Começando do jeito que tem na Escritura, ou na Bíblia, ou do jeito que a gente queira chamar, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse tema de hoje não está incluso nos 4 evangelhos de Jesus. Está inserido em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, para quem quiser tomar um conhecimento maior sobre essa leitura. E esse livro foi escrito por Lucas, né, pelo evangelista Lucas, que também era médico, e escreveu essas narrativas do cristianismo nascente, ou do princípio do cristianismo. E esse Atos dos Apóstolos tem um assunto onde nós vamos nos deter, que é justamente a menção que Lucas faz sobre a questão de Pentecostes. Então, Lucas faz lá uma menção e narra um fato em relação ao Pentecostes, e a gente vai observar no decorrer da nossa conversa que a associação tem esse fato de Pentecostes com a mediunidade.
Pois muito bem. Nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos e nós vamos também observar que o nome é Pentecostes. E vem na nossa mente como o nome pode ser Pentecostes se os discípulos de Jesus, na sua maioria, eram judeus, falavam judaico ou aramaico. Por que o nome é Pentecostes, que é uma palavra grega? Por que o nome está lá como Pentecostes? Minha gente, na época de Jesus, aquela região ali da Palestina já estava totalmente dominada pela língua, pelas ideias e pelos costumes gregos. Totalmente dominada. Para se ter ideia do nosso evangelho, ou do evangelho de Jesus, nós não encontramos quase nada em hebraico ou aramaico. Aramaico que é a língua que derivou do hebraico. Nós não encontramos nada do Novo Testamento, e principalmente do evangelho de Jesus, em judaico ou aramaico. Tudo está em grego, com exceção de alguns trechos, pequeninos trechos do Evangelho de Mateus. O resto é todo em grego. Por isso a palavra lá está em grego, Pentateuco, ou Pentecostes, que significa 50º ou 50. Tá? Porque se tivessem em hebraico, estaria lá escrito Shavuot, porque o Pentecostes é a festa das semanas. Tem vários nomes, das sementes, das semanas, das primícias, mas é a mesma festa. Então, o Shavuot era uma festa que os judeus comemoravam anualmente em agradecimento à colheita das sementes, dos primeiros frutos, ou das primícias dos frutos. E essa festa era sempre reverenciada por dois motivos. O primeiro, em agradecimento a essa grande colheita que eles faziam durante o ano, mas principalmente em relação à recepção das tábuas da lei no Sinai, recebidas por quem? Moisés. Então, eles comemoravam sempre 50 dias após a Páscoa. Por isso que é o 50º, ou 50, como queiram dizer, dias após o Pessa, ou Pessa, a Páscoa judaica. Por isso se comemorava essa festa em agradecimento a Deus, em agradecimento ao Senhor, como tem nos textos bíblicos. Mas não é só esse Pentecostes que nós vamos falar. Existe o Pentecostes judaico, que é o Shavuot, que a gente já falou aqui, a festa das semanas, e existe o Pentecoste, que nós chamamos de cristão, que, por sinal, é amanhã. Amanhã nós estaremos comemorando o dia de Pentecostes. Tá? Então, dentro do cristianismo, houve um acontecimento que deu origem a essa comemoração. Tinha a judaica, mas os cristãos também depois passaram a comemorar essa festa. E por quê? Porque no dia, você vai encontrar isso lá em Lucas, nas narrativas de Lucas, ele dizendo o seguinte, no capítulo 2, como a gente já falou, versículo de 1 a 13. Ele diz o seguinte, que um dia onde eles se reuniram, os discípulos e outros seguidores de Jesus, se reuniram para a comemoração do Pentecostes. Que comemoração? Agradecimento das sementes, frutos, colheitas daquela época. E também, qual era o outro agradecimento? A recepção das tábuas da lei, né? Onde Moisés escolheu no Monte Sinai. Então, eles estavam todos num grande cenáculo, ou num salão, reunidos, comemorando esse dia. Só que, de repente,
aquele cenáculo lotado de pessoas, principalmente com pessoas de todas as nações, diz o texto, todas as nações. Essas pessoas estavam também comemorando esse dia. E, de repente, aconteceu um vento forte dentro daquele salão. Tão forte que quem estava fora ouviu o ruído do vento dentro do salão. Então, aquelas pessoas que estavam fora do salão e dentro do salão correram para aquele local para saber o que era que estava acontecendo. E quando eles entraram no salão, as pessoas perceberam que os discípulos de Jesus que estavam lá reunidos para a festa judaica, olha, não era cristã, a festa judaica, estavam comemorando essa festa. Quando estavam lá reunidos, desceu sobre eles como línguas de fogo, eu estou narrando do jeito que tem lá no texto, como línguas de fogo ou labaredas, e que desceram sobre suas cabeças, e eles ficaram cheios do Espírito. Por que a Silvia não disse Espírito Santo? Porque nessa época não existia essa expressão. Essa expressão veio nascer num concílio, muito depois, já 325, da época em que Jesus e os discípulos estavam na terra. Então desceu sobre eles essas línguas de fogo ou labaredas, e eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas estrangeiras, os discípulos de Jesus. E a multidão ficou extasiada. E quando se juntaram mais, eles perceberam que, como tinha gente de muitas nações, cada língua que era falada pertencia a alguma nação. Tipo, se nós estivéssemos aqui na Inglaterra, quem falasse para a gente ia escutar em português. Foi assim que aconteceu no cenáculo. Então, tinha egípcio, tinha babilônico, tinha persa, tinha medos, tinha nações de toda a natureza. Mas, quando os discípulos falavam das grandezas de Deus, as pessoas escutavam na sua própria língua. Então, a multidão ficou extremamente surpresa e maravilhada com aquele feito. Mas eles começaram a indagar uns para com os outros. Gente, esse povo é galileu. Como é que esse povo fala na minha língua, fala na sua língua? Como é que nós estamos compreendendo cada um dentro da sua língua mãe ou da língua da sua pátria? Aí sabe que tem gente que, como dizia a minha avó, colocaria em tudo, né? Então, dentro daquela multidão, apareceram alguns e disseram, esse povo aí não está falando em língua estrangeira, não. Tá tudo embriagado. Estão todos bêbados. Isso tem lá no Evangelho, ou em Atos dos Apóstolos. Eles estão embriagados. Aí ficaram surpresos. Como é que os embriagados conversam em outras línguas comumente, normalmente, sem problema nenhum? Pedro, que estava com os discípulos, era um deles, se levantou e disse, povo, minha gente, esse povo que está falando, que é galileu e está falando com vocês em línguas diferentes, não está embriagado. De maneira alguma, porque agora que são 9h da manhã, eles não podem estar embriagados. Mas aí está se cumprindo uma profecia vaticinada pelo profeta Joel, que diz o seguinte: diz o Senhor, no final dos tempos, meus filhos, minhas filhas, as servas, os servos profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, ou sonharão sonhos, como tem em Atos dos Apóstolos. E depois disso, eu derramarei todas as mensagens dos céus sobre a terra. Então, Pedro
faz essa alusão para que as pessoas tomem conhecimento de que ali está se cumprindo uma das profecias do profeta Joel. Então, o que é que a gente observa dentro desse processo? Que essas profecias estavam há muito, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar o profeta Joel revelando que no final dos tempos, mas não precisa a gente agora enlouquecer e correr para casa, que a Silvia disse que era o final dos tempos, nós vamos morrer já tudinho. Não, final dos tempos, o que Jesus disse sobre o final dos tempos? Nem eu sei, só quem sabe é o Pai. Então, pode ficar sentadinho aí, que não é hoje à noite, não. No final dos tempos, essa profecia aconteceria. Então, nós observamos aí que existe algo de mediúnico ou de mediunidade nessa situação. Como que todo mundo ia profetizar? Como que todo mundo ia ser atingido pelo Espírito e manifestar algo do mais alto, para que alguém tomasse conhecimento? Lá no Shavuot, onde Moisés encontrou ou recebeu as tábuas da lei, Moisés recebeu quantas tábuas da lei? Quantas? 2. 2, meu povo. 10 tábuas ele não podia carregar lá do Monte Sinai para lá, onde o povo estava cultuando o bezerro de ouro, não. 2 tábuas. Quantas vezes Moisés recebeu as tábuas da lei? 2 vezes. Moisés recebeu uma primeira vez. Quando desceu, o povo estava cultuando um bezerro de ouro. Moisés ficou revoltado, quebrou as tábuas da lei. Depois subiu novamente ao Monte Sinai, mais precisamente no Monte Horebe, e recebeu pela segunda vez as tábuas da lei. Então, como esse acontecimento se deu? Para nós, espíritas, aí tem a mediunidade manifestada. No Pentecostes cristãos, as línguas de fogo são pontos luminosos materializados ou espíritos se apresentando naquele acontecimento. Falar em línguas estranhas ou línguas estrangeiras, Kardec faz o seu estudo no Livro dos Médiuns e chama de mediunidade poliglota. O médium que fala em línguas estranhas a ele. Línguas estrangeiras, claro que são línguas que quem conhece, compreende ou entende. Então, Kardec faz essa alusão. Mas nós vamos encontrar esse fato, esse feito com o nome de xenoglossia. É a mediunidade onde o espírito se manifesta e a pessoa fala em línguas estrangeiras. Tá? E o extremamente interessante é que aquela língua é desconhecida de quem fala. Eu aprendi aqui em inglês, sei tudinho aí. Lá vai eu, I love you, tchu, não sei o quê. Ela sabe essa língua. Isso daí não tem nada a ver com mediunidade de xenoglossia. Tá? Mas quando você fala em língua que você não conhece, você tem um fundo mediúnico, uma mediunidade se manifestando nesse instante, naquele momento. Então, os 2 Pentecostes que aconteceram, todos 2 têm a presença da mediunidade. O primeiro se chama mediunidade de pneumatografia. Olha que nome lindo. Não bote no nome dos filhos de vocês, pelo amor de Deus. A mediunidade de pneumatografia, que ela não precisa do médium para escrever. Ela utiliza o fluido, a energia que o médium pode ou exala. O nome dessa energia é ectoplasma. É uma energia que dá movimento ou materializa uma energia de efeitos físicos.
Só quem possui esse potencial de efeito físico é que pode produzir esse tipo de fato, como se chamava fenômeno um pouquinho mais para trás. Moisés e um médium, se você ler os livros do Pentateuco Mosaico, você vai encontrar a mediunidade de Moisés em todos os livros. Então, ele é um médium de efeitos físicos exímio, Moisés. Então, ali no Sinai, a espiritualidade se utiliza do fluido ectoplasmático de Moisés e realiza a inscrição na pedra. É assim que nós compreendemos dentro da doutrina espírita. Foi com raio laser? Só o senhor responderá. Nós não sabemos. De que maneira foi? Não sabemos. Sabemos que esse ectoplasma ele pode influenciar a matéria densa e escrever na matéria, dissolver, materializar. Então, todo efeito físico tem um fundamento, uma base na ectoplasmia ou no fator ectoplasmático. Tanto faz aí o nome que você queira dar. Então, aí nós observamos um tipo de mediunidade já lá em Moisés. E vamos observar já em Jesus. Jesus estava vivo ou desencarnado quando isso aconteceu? Oi? Já tinha desencarnado, sim. Jesus tinha passado 40 dias materializado ou em aparições para os discípulos. Ó, desencarnou, passou 40 dias, olha. Fosse a gente, hein? Não temos essa capacidade. Jesus passou 40 dias depois de desencarnado junto dos discípulos. E depois dos 40 dias, ele disse assim, vocês não saiam de Jerusalém, que eu vou lhes apresentar um fato, que foi justamente o fato de Pentecostes. 10 dias depois, por isso 40 mais 10, 50. 40 ou 50 dias após a Páscoa, sempre hoje agora eu inventei de chamar de Pentateuco, tá? Então, sempre ele vai acontecer 50 dias após a Páscoa. É uma festa fixa? Não, é uma festa móvel. Ano passado não caiu no dia 28 de maio, foi outro dia. Então, no ano que vem vai cair outro dia. É uma festa que se movimenta dentro do calendário cristão. Então, nesse processo aí, nós observamos, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, vai encontrar aí 2 fatos mediúnicos. Um chamado pneumatografia ou escrita direta, onde o espírito não precisa do concurso do médium, da mão, mas utiliza do fluido dele para que possa escrever na pedra, desenhar, movimentar um objeto desse, tá? Então, pneumatografia. E vamos encontrar um fato de xenoglossia ou mediunidade poliglota. Lá, já no tempo dos discípulos, já criando a sua força, porque Jesus não estava mais ali com eles. E o que é de extrema importância, minha gente, é que, às vezes, algumas pessoas confundem essa descida do Espírito com a chegada do Consolador. São 2 coisas distintíssimas. Aí, no dia dessa manifestação aí da descida do Espírito, existe aí um fator de explosão da mediunidade. Ali se manifestou não só a questão da mediunidade da xenoglossia, tá? De falar em voz estrangeira, mas também pontos luminosos materializados. E depois, assim que termina esse processo,
esse encontro dos discípulos, nós vamos encontrá-los curando, inspirados na palavra, como diz o texto, né? Inspirados, falando sobre as grandezas dos céus, inspirados, como médiuns inspirados, médiuns curadores, audientes, psicofônicos. Então, houve ali uma explosão da mediunidade. Vários acontecimentos mediúnicos extravasaram depois desse grande encontro. E para a gente, espírita, é extremamente importante. Às vezes assim, não, mas a gente não está acostumado com a Bíblia, né? A Bíblia traz coisas que não são tão alusivas àquilo que a doutrina espírita prega, mas a parte moral bíblica, a parte de fatos bíblicos, eles são extremamente referentes àquilo que o Espiritismo prega, àquilo que o Espiritismo nos ensina a cada dia. Então, meus amigos, isso, aliás, foi aquilo que aconteceu na época de Moisés. A gente nem imagina, não é? A gente nem imagina. Quem imaginava que tinha acontecido, não é, um Pentecostes na época de Moisés e veio acontecer outro depois da morte de Jesus? A gente nem tem ideia. Mas observe que aí a mediunidade já se manifestava e continua se manifestando. Então, nós encontramos aí 2 Pentecostes. Um que nós classificamos de judaico, que é onde se comemora a festa ou o agradecimento a Deus pela colheita, a boa colheita, e principalmente porque Moisés recebeu as tábuas da lei, o primeiro Pentecostes, e o segundo Pentecostes, quando as línguas de fogo desceram e se postaram na cabeça dos discípulos e falaram em línguas diferentes da nossa. Então, aí são 2 Pentecostes, 2 fatos, 2 momentos. O de Moisés, trazendo um conhecimento que nós, naquela época, não conhecíamos, de que existe a providência divina, e que a providência divina se derrama sobre todos nós, querendo ou não. A providência divina, aquilo que nos protege, é derramado sobre todos nós. E está lá, através de quê? Da regra da lei. A lei foi deitada sobre a terra, ou foi trazida pela espiritualidade para todos nós. Como os 10 mandamentos, decálogo. A lei foi trazida. Nós desconhecíamos que éramos regidos por uma lei divina. Não sabíamos. Mas a partir do instante em que Moisés recebe essas tábuas, nós passamos a conhecer que Deus criou leis e que nós estamos inclusos dentro dessa lei. E mais tarde nós vamos encontrar o mais novo, o cristão, que nós vamos perceber que não só a lei existia, mas a imortalidade. Quando a espiritualidade se manifesta, ela está dizendo que a espiritualidade existe, que os espíritos são imortais. Por isso ali tem a presença da imortalidade. Nós passamos a conhecer no segundo Pentecostes que a imortalidade existia. E que o intercâmbio, a relação do plano espiritual com o plano terreno é presente em todos os instantes das nossas vidas. Isso significa, minha gente,
que nós não estamos abandonados sobre a terra, como muitos de nós pensamos. Deus, com sua providência, nos nutre de forças, de coragem, de amor, de perseverança, para que nós possamos dar luz às nossas vidas, para que nós possamos evoluir dentro das nossas vidas. E mesmo chegando aqui na Terra, ainda tão simples, como espíritos simples e desprovidos de conhecimento, que ignorante é uma palavra muito controversa, então simples e desprovidos de conhecimento, hoje já compreendendo mais sobre as coisas de Deus, hoje já tendo um entendimento maior sobre as coisas de Deus, ainda temos um crescimento muito relativo. A nossa simplicidade nos garante o processo de progresso, para que nos tornemos esses seres cheios de luz e mais evoluídos, mas ainda seres de conhecimento relativo, de evolução relativa. Mas vamos, com certeza, atingir esse cume que nós estamos buscando aqui na vida terrena. E não nos esqueçamos, mesmo dentro dessa nossa relatividade, nós somos regidos, guiados por um ser extremamente presente, extremamente poderoso, que é Deus, que nos guarda, nos protege, e todos nós, querendo ou não, estamos sob a sua guarda. Essa, minha gente, é a lição que nós temos para a noite de hoje. 2 pontos no nosso processo evolutivo, na nossa condição de espíritos encarnados aqui na Terra. Mas 2 pontos que nos deram luz para a espiritualidade. Agora temos o conhecimento, a noção da vida espiritual. Somos extremamente caros uns para com os outros e a Deus por essa grandeza, e que desenvolvamos em nós esse reino dos céus, que é íntimo, que é interior. Porque quando desenvolvemos esse reino dos céus dentro de nós, nós aprendemos mais sobre o reino de Deus. O reino do poder, o reino da ação, o reino do amor. Muito obrigada. Agradecemos a presença de vocês e eu convido a cada um a voltar àquela introspecção, a sentar de maneira confortável e imaginar agora as energias do mais alto, que será dirigidas aqui pelo nosso amigo senhor Vicente. Então, caros amigos e amigas, vamos nos preparar para receber o nosso passo espiritual. E de olhos fechados, vamos adquirir uma posição adequada que facilite o relaxamento. Vamos sentir a presença dos médicos espirituais diante de cada um de nós. Vamos pedir a Jesus que nos dê todo o amparo, que nos dê a solução para os nossos problemas físico e espiritual. Vamos pedir muita paz para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa família. E vamos perceber os médicos espirituais derramando energias de cura sobre cada um de nós. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, e agradecer pela noite de hoje, pelo aprendizado que nos foi transmitido.
Vamos pedir, ó Pai, saúde para a nossa família. Vamos pedir pelos moradores de rua. Pedir pelos aqueles que cometeram suicídio no dia de ontem em suas famílias. E que o Pai possa permitir os benfeitores espirituais nos acompanhar até nossos lares, em paz, com saúde e felicidade. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim será. Vamos retornar ao ambiente, tomar posse do nosso momento e retornemos aos nossos lares, levando essas impressões, levando as energias e os ensinamentos adquiridos hoje aqui. Que Jesus nos abençoe e que uma semana bem produtiva para todos nós. Que assim seja.